Quando a gente pensa em tempo, né, sempre vem a noção de, por exemplo, passado e futuro. E aí é essa reflexão que eu vou trazer para nós, sobre a questão do passado, futuro e presente, né? E um paralelo disso com a questão espiritual, né? No meu entendimento, quando a gente fala em passado e em futuro, a gente está sempre trazendo isso de um ponto de vista terrestre, né? Porque, por exemplo, quando eu vou pensar no passado, eu vou resgatar na memória eventos que aconteceram, experiências as quais eu vivenciei, né? E dali ficaram registrados no meu sistema nervoso, ou na minha alma como um todo. Situações que eu vivenciei, lugares onde eu estive, pessoas as quais eu conheci, enfim, né? Daí eu vou procurar ir trazendo uma experiência do passado. Agora, o passado, ele não existe na realidade concreta, né? Não é físico. Eu não consigo ir ao passado e voltar, né? Eu não consigo, tipo, eu vou dar um pulo ali no passado, vou ali e daqui a pouco eu volto para o presente, né? Não existe isso, isso não é possível, isso não acontece, não tem como, né, existir essa realidade. Assim como em relação ao futuro também. Eu não consigo ir dar um pulo ali no futuro, né? Vou tentar adiantar aqui, ou como tinha aquele filme, né, De Volta para o Futuro, tal, aquela ideia, né, de circular entre passado e futuro. Mas o fato é o seguinte, bom, passado e futuro, eles não são concretos, eles não existem, né, na realidade física. Só existe a nível de pensamento. Então, o meu pensamento consegue fazer esse deslocamento, né? Eu consigo retornar a experiências do passado através da minha imaginação, do meu pensamento. E eu posso fantasiar um futuro, né? Pensar como que esse futuro pode vir a ser. Se a gente parar e pensar o que de fato existe, é o momento presente, né? É o aqui e agora, né? Essa é a nossa realidade, é estar no momento presente. E, na verdade, esse aqui e agora, ele é eterno, ele nunca deixa de existir. O momento presente, ele é uma constante, né? Ele não deixa de acontecer. Nós vamos ter algumas alterações, nós vamos ter ritmos, né? Ritmos cósmicos, o giro do planeta em torno do Sol, que aí gera a noite, gera o dia, enfim. Mas, independente disso, né? O momento presente, ele é uma constante. E um outro ponto do aqui agora também é que a gente fala muito em consciência, por exemplo, né? A gente escuta, muitos aqui já devem ter escutado, trazer para a consciência, estar consciente, né? Ou para quem já conhece um pouco da antroposofia, já deve ter escutado falar sobre o eu, né? Eu e consciência são a mesma coisa, eu, consciência, self, né? Seriam as mesmas representações. E, na verdade, a consciência é o momento presente, né? Onde que eu vivencio a consciência? Onde que está situada a minha consciência? A minha consciência está em algum lugar, né? Eu vou fazer uma intervenção cirúrgica ali no sistema nervoso central da pessoa e vou encontrar um local onde está ali situada a consciência. Na verdade, a consciência é o momento presente, né? O aqui e agora. Então, quando eu olho ao meu redor, quando eu vejo as coisas que eu estou vivenciando, o que eu estou escutando, o que está acontecendo nesse momento presente, eu estou, então, vivenciando o presente. E aí a gente vai esbarrar, né? Eu trouxe aqui para a nossa discussão um campo, vamos dizer assim, metodológico, um campo terapêutico, é o mindfulness, né? Não sei se alguém aqui já escutou falar, já ouviram, já conhecem, ou até praticam ou aplicam, né? Nas suas práticas clínicas. Mas o mindfulness passa muito por essa ideia, né? De tentar situar a minha consciência no momento presente, né? No aqui e agora. Mindfulness, né, vamos tentar pensar assim, atenção plena é uma tradução em português, né, uma tradução que se aproxima, mas se a gente pensar no sentido ali literal da palavra, seria tipo uma capacidade total da mente, né, mindfulness, está no nível full da minha mente, né, vamos dizer assim. Então, estar no nível full da minha consciência, estar plenamente ancorado ou situado na minha consciência, plenamente ancorado no momento presente, em outros termos. E essa prática de estar situado, estar ancorado no momento presente,
é a base da prática meditativa. Então, quando a gente pensa em práticas meditativas milenares, né, seja no budismo, seja na yoga, ou mesmo em tradições espirituais ocidentais, né, a meditação, em certa medida, é ancorar a minha consciência, ancorar o meu eu no momento presente, né, fazer esse processo de ancoragem no aqui e agora, e a partir daí eu vou alterando o estado de consciência e vou vivendo sensações, sentimentos, percepções, né, diferenciadas. Então, eu trouxe o mindfulness exatamente nesse sentido de discutir essa capacidade, né, de situar a mente no aqui e agora. E o que geralmente acontece é que a gente situa a mente ou situa a alma mais nesse tempo material, nesse tempo terrestre, nesse tempo fiscalista, né? A gente está o tempo inteiro ali movimentando em relação ao passado, então pensando no que aconteceu, como que foi, ou está no futuro também, sempre pensando como que vai ser, será que vai dar certo, será que isso vai ser assim, vai ser assado. E quando a gente pensa em saúde mental, por exemplo, a gente vê alguns desfechos, né, dessa forte tendência do pensamento atual, que são, por exemplo, a ansiedade e a depressão. A ansiedade, né, os sintomas ansiosos, os transtornos ansiosos, eles têm como raiz sempre um pensamento excessivamente voltado para o futuro. Né? A gente, quando fala em ansiedade, no nível clínico, terapêutico, a gente sempre define a ansiedade a partir dos sintomas físicos, né? Então, vou ter palpitação, vou ter dor de cabeça, enrijecimento muscular, sudorese, insônia e tal. Mas essas reações físicas da ansiedade, elas já são uma consequência secundária à, à raiz do problema, né? Ou aquilo que é a priori ali dentro do quadro da ansiedade, que é o pensar excessivamente no futuro. E pensar que esse futuro vai ser ruim, vai ser desagradável, ou vai surgir algo desafiador, que eu não vou dar conta de superar ou de enfrentar. Isso, né, simplificadamente aqui, seria a ansiedade. Então, esse excesso de pensamento no futuro. Óbvio que pensar no futuro é importante, né? Não é que é errado pensar no futuro, ou não devo pensar no futuro. Eu preciso pensar no futuro, preciso me organizar, às vezes eu vou me estruturar, uma questão de logística, por exemplo, vou fazer uma viagem, tenho que me planejar, enfim, vou pensar no futuro. Mas o excesso de pensamento no futuro gera muitas vezes ansiedade, né? E uma dificuldade exatamente de me situar no momento presente. E quando a gente fala em depressão, a gente tem às vezes um processo oposto, né? Um excesso de passado. Então, às vezes o pensamento está preso ali em situações que eu vivenciei, né? Coisas que eu fiz das quais eu me arrependo, das quais eu sinto culpa, ou quando eu fui vítima e sofri algum tipo de agressão, de respeito, violência, abandono, né? Vivenciei situações as quais foram traumáticas, as quais provocaram dor e sofrimento, e a minha mente às vezes fica presa naquele pensamento, né? Naquela situação do passado, né? Então, né, nós temos aí duas situações, né, fazendo novamente um paralelo aqui entre o tempo terrestre e o tempo espiritual. Tempo terrestre nesse excesso de futuro, excesso de passado, né, pensar muito no que vai ser, como vai ser, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir? Ou excesso de passado, né, o que eu vivenciei, o que aconteceu, como foi. E o contraponto que seria tentar situar a minha consciência no aqui e agora, situar a consciência no momento presente. O que a gente tem dentro de uma prática espiritual, né, isso, todas as tradições, ou pelo menos a maioria delas, quando a gente vai fazendo esse tipo de exercício, né, eu vou ali praticando essa concentração, vou chamar aqui de ancoragem no aqui e agora, o que vai acontecendo é que eu vou ascendendo a um estado alterado de consciência. E muitas vezes esse estado alterado de consciência vai me levar àquilo que eu chamo de percepção intuitiva, né? Ou como se discute muito, por exemplo, dentro da antroposofia, o próprio Rudolf Steiner trazia muito esse tipo de fenômeno, de conceito chamado clarividência, né? Então, a clarividência seria essa capacidade intuitiva bem aguçada, né? Bem refinada, e dessa intuição aguçada e refinada, eu vou desenvolver uma capacidade de consciência maior, de percepção e reflexão da realidade mais ampla.
né?